Capítulo 4. Vou orar pelos líderes da minha igreja. É manhã de quinta-feira, o pastor Mike tem uma janela em sua agenda. Algo bastante raro em sua rotina sobrecarregada. Na verdade, esse momento não é bem uma janela. Ele reservou um tempo para terminar a mensagem que pregará no próximo domingo. Sua Bíblia está aberta, materiais de estudo estão próximos, ele começa a estudar. Então o telefone toca. Seu assistente relata um acidente de carro envolvendo uma família da igreja. As ambulâncias já estão a caminho do hospital. Mike deixa todo o material de estudo sobre a mesa e corre até o carro. No caminho para o hospital, seu assistente liga novamente. Toda a família Godsey, composta por 5 pessoas, estavam no carro. Nenhum deles está gravemente ferido, exceto Gary, o pai da família. Sua condição é grave. O pastor Mike entra no pronto-socorro. A família acabou de ser informada de que o pai não sobreviveu. Eles veem seu pastor e correm para ele, soluçando em um completo choque. Mike está lá para confortá-los. Ele fica com a família durante 3 horas, até ter certeza de que há um número suficiente de pessoas para cuidar deles. Ele para em sua casa para ver sua esposa e comer um sanduíche rapidamente. Agora já entardeceu. Ele não tem certeza se consegue voltar a preparar sua mensagem de domingo, mas sabe que precisa fazê-lo. Ele deve lutar contra o esgotamento emocional que enfrentou naquela manhã e terminar a mensagem. Mas enquanto caminha de volta para a igreja, seu assistente se desculpa e conta que 2 pessoas precisam falar com ele. Essas pessoas disseram que seus assuntos são urgentes. Michael se encontra com os 2 homens. Um deles é o líder da adoração da igreja. Ele está passando por problemas em seu ministério e pensando em desistir. Durante 2 horas, Michael ouve, consola, tenta incentivar esse membro da equipe de liderança. O próximo visitante toma Michael de surpresa. É o George, um dos principais líderes dos obreiros da igreja. Michael o considera um amigo e uma pessoa incrivelmente vital na liderança geral da congregação. George fala com dificuldade. Minha esposa está tendo um caso extraconjugal. Não há mais palavras durante os próximos 5 minutos, apenas lágrimas e soluços. Michael fica com George por mais de 2 horas. Eles oram juntos e conversam sobre os próximos passos. São quase 5 horas da tarde. Michael está cansado demais para tentar voltar à mensagem que pregará no domingo. Em vez disso, começa a olhar sua caixa de e-mail lotada. Ele recua quando vê o nome de um dos remetentes de um e-mail, mas não consegue se conter e abre a mensagem. O remetente da mensagem é uma das suas críticas mais frequentes na igreja. Ela tem 2 reclamações. A primeira irritação está relacionada a algo que Michael disse na pregação no último domingo. A segunda reclamação dizia respeito ao fato de Michael não visitar sua cunhada, que havia passado por uma pequena cirurgia ambulatorial no dia anterior. A mulher não era membro da igreja e Michael não sabia nada a respeito da cirurgia. O pastor Mike fecha o laptop e se dirige lentamente até onde está seu carro. Ele para em casa para fazer um lanche rápido, então precisa dar atenção à família Godsey. Ele permanece com a família por algum tempo, mas precisa se retirar antes das 19h30, pois assumiu o compromisso de fazer uma oração pública antes de um jogo de basquete local. Várias pessoas querem conversar com ele depois do jogo, então ele só chega em casa após as 9 da noite. Ele entra em seu pequeno escritório em sua casa, fecha a porta e começa a chorar. Gary Godsey, o pai e marido que faleceu no acidente automobilístico, era o melhor amigo de Mike. Esta foi a primeira chance que Mike teve para lamentar a morte do amigo. Ore pelo pastor e pelos demais líderes da igreja. Todos os líderes da igreja precisam de oração. Costumo dizer pastor, mas esse termo pode representar o ministro, o presbítero ou qualquer título usado em sua igreja. Pode se referir ao líder principal,
Pode se referir a algum outro líder da equipe. A ponto é que nós, membros da igreja, devemos orar por nossos líderes ministeriais. A história anterior é verdadeira. Tudo o que fiz foi alterar alguns nomes. A vida de um pastor é assim. Seu dia é repleto de montanhas e vales. Ele é elogiado por alguns e repreendido por outros. Ele precisa de nossas orações. Ele com certeza precisa de nossas orações por suas pregações. Devemos orar para que Deus dê sabedoria, discernimento e palavras para a pregação do pastor. Falar e pregar sobre a palavra de Deus semana após semana é uma tarefa incrível. As pessoas ouvem o pregador, mas a mensagem da pregação precisa vir de Deus. Ore pela pregação do pastor, ore pelo pastor e por sua família. Um dos versículos mais convincentes e desafiadores para os pastores é 1 Timóteo 3,5. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Já ouviu inúmeros pastores se preocuparem com as suas famílias e lutarem por elas. Eles se preocupam porque temem negligenciar suas famílias por causa das exigências da igreja. Eles se preocupam com a exposição vivenciada por suas famílias. Eles ficam angustiados quando os críticos dirigem farpas aos membros de suas famílias. Você entende a situação? Nós somos membros da igreja. Devemos interceder a Deus orando pelos pastores e suas famílias. Poucas famílias enfrentam tantas pressões e expectativas como as famílias dos pastores. Ore pela família do pastor. Ore pela proteção do pastor. Leia as seguintes palavras da Bíblia sobre as qualificações do pastor, bispo. Essas palavras não são exaustivas. Existem outras passagens a respeito da qualificação necessária para o pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 1 Timóteo 3, 2, 4. Cumprir somente a parte de ser irrepreensível já é uma conquista. A palavra repreensível significa que merece repreensão. Portanto, ser irrepreensível significa estar acima de qualquer repreensão. Embora não se espere que o pastor seja perfeito, sua reputação deve estar acima da reputação da grande maioria das pessoas. Quando as pessoas da comunidade falarem sobre o pastor ou pensarem nele, os pensamentos e as palavras devem ser positivos e encorajadores.